Então vamos lá. John Richard Deacon, um monstro também do contrabaixo, né? O John Deacon era ao mesmo tempo bem mais simplista do que o Brian May em algumas coisas, né? Em termos de instrumentos, mas ele tinha mais instrumentos, ele carregava consigo mais instrumentos do que o Brian May, né? Ele trazia aí praticamente 5 contrabaixos, né? Nossa. E no show inteiro ele usou 2 só, né? O John, para quem não sabe, né? Ele era um fã da Fender, né? Ele era realmente assim, o baixo dele era o Fender Precision, tanto que essa foto que está mais à direita, acima aí, né? É o Fender Precision 68, né? Esse baixo é o mesmo que a gente vai ver lá nos anos 80, ele preto, porque ele era sunburst, ele tinha uma pintura, ele modificou a pintura nos anos 70 e nos anos 80 ele repintou o contrabaixo. Ele tinha esse 68 e tinha um 67 também, que ele não trouxe, né? Esse 67, se eu não estou enganado, aconteceu com ele a mesma coisa que com o Brian May. Na última turnê de 86, ele quebrou o baixo, depois de um show. Nossa, cara. Mas esse 68 ele ainda usa. Tem um contrabaixo, o primeiro que a gente está vendo ali, a primeira foto à esquerda, acima, ele trouxe esse baixo, ele não usou no show, né? É um Fender Precision 51, né? 55, perdão, de 1955. Quando a gente fala 68, gente, perdão, é o ano de fabricação do instrumento, tá? A gente tem ali um Fender 55, né, de 1955, que ele o não... ano que nasceu, né? Isso mesmo. Que ele não utilizou no show, né? E é muito interessante que eu cacei uma foto dele para pôr aqui. É difícil de achar uma foto dele com esse baixo, mas eu achei ali. Aí a gente tem ali do lado direito ele com o Music Man Stingray, que é o baixo que ele usa para Northern Lights Dust e Sheer Heart Attack, só para essas 2 músicas. Essa foto do lado do chat aqui embaixo, né? Isso mesmo. E ele também tem um outro baixo que ele trazia, que era um Kramer DZ, que era um contrabaixo, né? Que ele usou mais para frente, né? Se eu não estou enganado, no The Miracle ele usou esse baixo. Era um baixo com um conceito totalmente diferente, que ele trazia só como baixo sobressalente. No show ele acabou usando 2. Ele usou só o 68, o Precision 68, e usou o Music Man em 2 músicas. Entendi. Você comentou que ele tinha mais equipamento do que o Brian, né? Será que é porque ele era engenheiro eletrônico, cara? Será que tem disso? Ele gostava de tecnologia, ele fazia essa, digamos assim, essa vibe meio nerd no sentido tecnológico? Pode ser. Ele com certeza, né? Ele era o cara, talvez, né, da banda que menos se utilizava do trabalho dos holds, né? Até o Alexandre Cavalcante está falando, eu acho que ele usa o Kramer no clipe da Play the Game, eu acho que é verdade mesmo, ele usa o Kramer no clipe da Play the Game. Ele era o cara que menos, porque, por exemplo, todos eles tinham um hold, né? O Brian May tinha o Brian Zellis, o Roger Taylor tinha o Crystal Taylor, o Fred Mercury tinha o Peter Hince, que era o mesmo hold dele também. E eu imagino que o Fred Mercury devia dar muito mais trabalho do que ele. Então, assim, ele talvez, provavelmente, por ser eletrônico, era o cara que mais estava ligado nessas questões aí e melhor se virava em relação a isso, né? Só para a gente explicar para o pessoal que não é do mundo da música, né, o que é o hold, né? O hold é um assistente particular, digamos assim, musical, né? Então, cada músico, né, tem um assistente ali que cuida dos equipamentos, dos instrumentos, né, que assessora
o artista, o músico, em relação aos equipamentos. É isso Esse aí, é é o isso aí. road, né? É o cara da estrada ali, que acompanha, né? É isso aí, é isso aí, é isso aí. E ele trouxe também, Sandrão, né? Nós vamos ver no próximo slide. Na verdade, assim, ele não tem nada, né, de efeitos específicos, né? Mas ele teve assim, ele trouxe pré-amplificador, alguns amplificadores, né? Que são amplificadores da marca Sun, né? São alguns gabinetes da marca Sun. Ele trouxe um pré da Alembic, trouxe uma fonte de energia do Pete Cornish também, trouxe um pedal de switch também do Pete Cornish, tá aí que a gente vê que o Pete Cornish trabalhava para todo mundo na banda, né? E ele usava, o único efeito que ele usava era um compressor, né? Para quem não é músico, né? O que é um compressor? Um compressor, né? A gente tem lá na música, a gente tem a sonoridade aguda e grave, né? Então, muitas vezes, esse agudo e esse grave, ele pode exagerar aí no caminho, né? O compressor é um sistema que limita o range de graves e agudos, né? Então, ele acaba limitando ali, né? Ele dá por isso que o nome é esse, ele dá uma comprimida no som, né? Ele diminui o range de graves e agudos, então ele usava também aí um compressor, né? E basicamente equalizador para equalizar graves e agudos, né? Mas nada mais disso. E esses amplificadores aí, ele trouxe bastante, ele trouxe 3 caixas aí, né? 2 da Sam e uma da Pivey também. Ele trouxe uma caixa da Pivey também para essa turnê. E vale a gente ressaltar, né, cara, que isso aí é de equipamento de ponta, né? Porque aqui no Brasil, vamos falar real, né? 1981, os nossos equipamentos aqui, o que era feito no Brasil, assim, o pessoal fazia o que podia, né? As empresas que tinha aqui na época se esforçavam, né? Fazia o que podia, mas não chegava a competir com os equipamentos importados, né? Sim, 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 sim. Não tinha. Esse era um ponto que eu queria comentar, né? Não tinha a menor. Era muito diferente, né? Era muito diferente o que os caras traziam. Isso aqui, provavelmente, né? Eles contrataram algumas pessoas aqui no Brasil para ajudar na montagem do palco e tal. Eu acho que essas pessoas, né? Isso é uma suposição minha, nunca ouvi falar nada, mas acho que essas pessoas, quando se depararam com os equipamentos dele, deve ter ficado boquiaberta, porque realmente isso é algo que era impensado aqui no Brasil. O instrumento Fender já era impensado aqui no Brasil, né? Que é uma marca popular no mundo inteiro, né? Era impensado. Imagina todos esses recursos que eles trouxeram aí, né? E fora a iluminação, né? A gente olhar no show, as luminárias, né? Os canhões de luz, toda a estrutura, era um negócio que foi totalmente inédito mesmo, né? Sim, 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 Ou sim. seja, os caras chegaram e meteram o pé na porta, literalmente. Totalmente, cara, totalmente. Essa questão da iluminação é tão interessante, né? Que, falando um pouquinho, não tem a ver com o nosso assunto, mas tem, né? As pessoas sabem que quando foi feito o Rock in Rio em 85, né? Ele só aconteceu por causa do Queen, porque ninguém queria vir tocar aqui no Brasil. E aí o Roberto Medina procurou o Jim Beach na época, né? Ele aceitou, e aí depois que o Queen aceitou, ele usou isso como barganha, né? Só que o Queen exigiu que o palco fosse com a iluminação dele. Então, todo mundo que tocou no Rock in Rio tocou com a iluminação do Queen. Só que os efeitos foram usados basicamente só no show do Queen, né? Os principais efeitos. Sim, sim, porque eram os anfitriões do equipamento, digamos assim, É, né?